Olá, olá, peraí que eu tô no... Tá me ouvindo, Thay? Tá ouvindo, Thay? Alô, alô. Thay, me ouve? Ah, ok. O som está funcionando, ok. Ok. Som aqui. Som e vídeo, ok. Sara, tá tudo certo. Gente, muito bom dia. Eu sou Sara Sato, advogada da FCDLMG. Estou hoje aqui nessa live para falar sobre as medidas provisórias 927, 936 e 944. São medidas provisórias que foram editadas no contexto de pandemia do Covid-19 e objetivam, sobretudo,
a manutenção de emprego, da renda do trabalhador e uma possibilidade financeira para que os empregadores possam, nesse momento de pandemia, estarem utilizando essas normas trabalhistas que foram, de alguma forma, mais flexibilizadas para serem utilizadas, portanto, de uma forma temporária nesse momento, ok? Nós vamos aguardar aqui mais um minuto e aí eu me apresento como advogada. Eu sou formada pela PUC de Minas há 21 anos. Eu tenho pós-graduação em Direito de Empresa, processual, mestrado em Direito Empresarial e atualmente eu faço uma outra pós, lato sensu, na área do Direito Tributário. Também tenho formação como mediadora judicial e extrajudicial e outros hobbies aí como a culinária. Gosto muito de comer. Mas estamos aqui hoje para tratar, eu vou contar com a sempre competente ajuda da Tairane, a nossa responsável pela mídia digital da FCDLMG, e nesta 1 hora de encontro que nós temos, ao final eu vou reservar um tempinho para que vocês possam fazer os seus questionamentos, as suas perguntas, no tocante a essas medidas provisórias, né, que tem um cunho trabalhista, ok? Então, estamos hoje falando sobre as medidas provisórias 927, 936 e 944. Vamos acompanhar os tópicos dessa apresentação aqui, por pequenos slides que eu fiz aqui, para que a gente possa se organizar melhor. Tudo bem? Então, nós podemos começar. Gente, não há um aprofundamento da matéria. Eu quero só relembrar o que eu e o doutor Ricardo, no jurídico, lá da FCDLMG, estamos sendo muito demandados, sobretudo após a edição da SMP, dos decretos federais, estaduais e municipais no tocante ao fechamento do comércio de rua, né? Vamos chamar assim de uma forma geral, e que também tem permitido quase sempre somente as atividades e serviços essenciais. Temos visto também que esses decretos têm paulatinamente possibilitado a abertura gradual. Muito bem. E de que forma essas medidas provisórias, gente, elas impactam? Qual que é o objetivo da edição dessas MPs? A gente tem que lembrar que elas foram editadas, gente, como eu disse no início, no contexto dessa pandemia do Covid-19. Portanto, elas têm um caráter temporário, emergencial, até o dia 31 de dezembro de 2020, desse ano. Elas vieram aí no sentido de auxiliar os empregadores de como utilizar algumas medidas trabalhistas mais flexíveis para que não houvesse, portanto, a dispensa dos empregados, aí, aumentando já os nossos 11,9 milhões de desempregados no país. Okay? Então, é este contexto que essas medidas provisórias foram editadas. Ou seja, o interesse aqui é manter o emprego e um pouco da renda do trabalhador, ok, gente? E também com uma contraprestação da União, do governo federal. E aí eu queria começar aqui falando já, inicialmente, da medida provisória 927. Veja que ela foi editada logo depois do decreto legislativo número 6, que é do dia 20 de março, ok? Que o Congresso, portanto, decretou no país o estado de calamidade pública em decorrência do Covid-19. Logo depois, a medida provisória 927, no dia 22 de domingo, ela foi editada numa edição extra do Diário Oficial da União e trouxe esses regramentos. O que a gente tem que entender naquela época do dia 20, 21, 22 de março? Nós tivemos aqui também no estado de Minas a deliberação número 17, que foi também editada no domingo, no dia 22/3, que definiu regras, portanto, do fechamento do comércio em geral, ou seja, a impossibilidade de utilizar, muitas vezes, a mão de obra do empregado, porque ele tinha que ficar isolado, ok? À exceção, nós sabemos, das atividades e serviços essenciais, farmácias, supermercados, drogarias, sacolões, açougues, etc. Esse segmento poderia utilizar a mão de obra e funcionar normalmente, né? Lógico, com regras de saúde e sanitárias obrigatórias, mas e aqueles trabalhadores que não poderiam? Como ficaria isso? Foi aí que a SMP foi editada, foi nesse contexto, gente. Porque o que se queria, portanto, era evitar a dispensa ou
a gente teria, a partir daí, um momento recessivo econômico para os empresários e para as empresas. Eles não teriam mais aquele fluxo de caixa, não poderiam mais vender, etc. Então, a SMP trouxe esses regramentos aí para poder, de certa forma, manter o emprego dos trabalhadores. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre essas regras que foram definidas nessa MP 927. Primeiro, ela trouxe uma regra um pouquinho mais flexível do teletrabalho, ou o que a gente chama trabalho remoto ou home office, ok, gente? O teletrabalho, ele foi editado também lá na reforma trabalhista em 2017, já existia essa regra na CLT, ela foi incorporada. Aqui na MP 927, o que ela permitiu? Qual foi a flexibilização da regra? Ela permitiu que aquele empregado que trabalhava de forma presencial na empresa, ele pudesse, a partir daí, fazer o seu trabalho, trabalhar de forma remota, na home office ou na sua casa, ok? Bastando para isso que o empregador fizesse uma simples notificação de forma eletrônica, por escrito, ao empregado com 48 horas de antecedência. Ok, gente? Então, não tem que fazer um termo aditivo, uma grande formalização dessa instrumentalização do trabalho home office ou do teletrabalho. Bastaria, portanto, uma notificação ao empregado com 48 horas de antecedência e aí informando que, a partir da data X, portanto, ele estaria no trabalho remoto ou teletrabalho. Isso seria suficiente. E o que mais? Então, ele dispensa essa formalização, mas ele determina também, ele é válido também para os aprendizes e estagiários, e também ela define que o empregador, caso o empregado não tenha os recursos tecnológicos para fazer o seu trabalho de casa, no seu home office, o empregador é responsável por ter este ônus financeiro a favor do empregado, como já é na CLT, ok, gente? Então, essa medida veio como uma forma de permitir, de uma forma mais facilitada, que aquele trabalhador que estava de forma presencial na empresa, ele pudesse, então, fazer o seu trabalho de forma remota, ou home office, ou o teletrabalho, ok? Qual é a outra regra que veio também para facilitar, tá? Os empregadores numa tomada de decisão? De repente, ele vai ter muitos empregados ociosos ali, então, a MP 927, ela veio permitir, de uma forma mais facilitada, a antecipação de férias individuais ou a concessão de férias coletivas, tá? De um setor ou de toda a equipe de trabalhadores daquela empresa, ok? E de que forma deveria ser feita a antecipação de férias individuais ou a concessão das férias coletivamente. No caso das férias individuais, também, assim como a coletiva, a simples notificação prévia no prazo de 48 horas, ok? Seria suficiente para informar aquele trabalhador que ele estaria ali gozando de férias individuais, ainda que ele não tivesse dentro do seu período aquisitivo. Essas férias individuais, portanto, poderiam ser concedidas mesmo que ele não estava do gozo desse período aquisitivo dele. A MP assim permite, com notificação de 48 horas previamente, ok? Então, é possível fazer dessa forma, tá, gente? Para as férias individuais, a MP também define um período mínimo de gozo dessas férias, que são de 5 dias. Nas férias coletivas, não. Você pode definir o prazo até os 30 dias e assim por diante. Mas, no caso das férias individuais, se for o interesse do empregador de fazer essa concessão, ela tem que observar esse prazo mínimo de 5 dias, ok, gente? Então, essas seriam as regras. No caso das férias coletivas também, além da notificação daquele grupo em 48 horas de antecedência, ficou-se dispensado também a comunicação ao sindicato ou ao Ministério da Economia, né, que sucede aí o Ministério do Trabalho. Então, ficou dispensado a comunicação a esses órgãos competentes de que você estaria ali concedendo essas férias coletivas aos seus empregados, ok? Qual que é a outra regra que a SMP 927 trouxe, gente? Na questão das férias individuais e nas coletivas. Ela trouxe uma regra distinta para pagamento. O que a gente tem que lembrar?
que quando você concede férias pela CLT, pelas regras trabalhistas comuns, nós temos que antecipar o pagamento dessas férias em 2 dias antes, não é isso? Mais aquele abono de 1/3, ok? A MP permitiu que o pagamento das férias fosse feito até o 5º dia útil posterior ao gozo dessas férias. Portanto, se eu estou tirando as férias individuais ou coletivas agora, foi no mês de março, ou foi agora no mês de abril, né? Foi uma decisão do empregador fazer isso, esse pagamento das férias não seriam antecipados, seriam postergados para maio, no 5º dia útil, ok? O que quer dizer essa regra, gente? Ela quer dar esse fôlego financeiro ao empregador, como se ele estivesse ali na escala de um pagamento de um salário mesmo, para que ele possa organizar o seu fluxo de caixa, o seu fluxo financeiro, ok? E aquele 1/3 do abono de férias também não era para ser antecipado. A MP permite que esse 1/3 do abono seja pago até o dia 20 de dezembro, tá, gente? Então, houve essa flexibilização financeira no pagamento de férias individuais ou coletivas. Repetindo, o pagamento das férias até o 5º dia útil, subsequente ao período gozado, e aquele 1/3 das férias poderão ser pagos até o dia 20 de dezembro. É para dar esse fôlego financeiro para que o empregador possa organizar o seu fluxo de caixa, tá, gente? Então, veio esse contexto, de repente, muitos empregadores concederam férias, né, anteciparam essas férias dos empregados individualmente, ou até concederam férias coletivas, porque naquele início do dia 22 ou 20 de março em diante, nós observamos muitos decretos municipais extremamente restritivos e alguns empregadores, sim, decidiram ali dentro daquele fluxo de caixa utilizar dessa medida provisória e conceder essas férias com pagamento posterior, ok? Para não prejudicar esse fluxo, ok? E aí agora a gente fala um pouco também, gente, sobre uma regra que a MP trouxe, que foi a possibilidade de eu aproveitar e antecipar os dias de feriados civis ou religiosos. Muito bem. Gente, só lembrar aqui uma coisa que eu deixei passar, eu estou aqui com meus tópicos. Nas férias, a gente sabe que, regra geral, o empregado pode vender as suas férias. No caso da MP 927, essa regra de venda das férias, somente se o empregador concordar. Ele não estaria mais, digamos, obrigado a comprar essas férias, né, vamos dizer assim, do empregado. Somente se o empregador concordar. Ok? Muito bem. E agora eu vou passar a falar um pouquinho sobre a questão dos feriados. Essa possibilidade de eu antecipar o trabalho nos dias de feriados civis ou religiosos. Como que tem que ser aplicada essa regra, gente? A gente tem que lembrar que, como muitas empresas ficaram com trabalhos totalmente paralisados, o seu empregado ficou à disposição, recebendo salário ali na sua residência, por exemplo, ok? Dentro do isolamento, ele ficou lá. Então, ele ficou com esses dias paralisados, a empresa ficou com as atividades paralisadas, ok. E aí, essa regra do aproveitamento e antecipação dos feriados, ela diz o seguinte: eu posso notificar o meu empregado num prazo mínimo de 48 horas, indicando, portanto, os dias dos feriados civis que ele trabalhará, compensando os dias paralisados. É uma regra permitida na MP, ok? 927. Repetindo, eu posso aproveitar os dias dos feriados civis, para o meu empregado, notificando-o previamente com, no mínimo, 48 horas de antecedência, indicando quais os dias, os feriados civis, ele trabalhará normalmente. O que a gente tem que lembrar aqui, gente? Feriado, dia de feriado, municipal, estadual ou federal, como regra geral, eu não posso trabalhar. Há uma vedação nas normas. Para o comércio, a gente tem que lembrar também que, inclusive, existe aquela lei, a 10.101 de 2000, que define, no caso de feriado, que os dias de feriados trabalhados têm que constar em acordos ou convenções coletivas. Ou seja, eu passo por um sindicato a definição de que dias de feriados eu posso ou não trabalhar. Tá? E aqui eu estou falando especificamente para o comércio. Muito bem. Com essa regra do aproveitamento, o que se está se dizendo? Olha, eu vou considerar esses feriados civis, né, ou religiosos como se fossem dias comuns, como se eu pudesse antecipar
para o meu empregado permitindo. Mas, para isso, no caso de feriado civil, eu tenho que notificá-lo com 48 horas de antecedência, indicando ao empregado quais os dias que ele vai trabalhar. Por exemplo, a gente teve o feriado do dia 21 de abril, não dá mais para notificar. Eu tenho feriado dia 1º de maio, hoje é 30, não dá para notificar com 48 horas de antecedência, mas eu posso ter um feriado municipal do aniversário da cidade, um feriado civil. Eu tenho 7 de setembro, ok? Eu tenho o 15 de novembro, também feriados civis, que eu posso notificar o empregado, definindo que ele irá trabalhar nesses dias, como forma dos dias paralisados, por exemplo. Ok, gente? Então, a regra para os feriados civis, mediante notificação de 48 horas por escrito, por meio eletrônico, indicando ali os feriados civis que esse empregado vai trabalhar. No caso dos feriados religiosos, a regra é um pouquinho diferente. Eu preciso notificá-lo por 48 horas, o empregado, né, um feriado religioso que pode ser a padroeira da cidade, ou, por exemplo, dia 12 de outubro. Nesses casos de feriados religiosos, eu notifico o empregado para que eu tenha a anuência, a concordância dele, que irá trabalhar nesses dias de feriados religiosos, e havendo essa anuência, havendo essa concordância do empregado, eu vou fazer um acordo individual. Ok, gente? Então, no caso de feriado religioso, para eu convocá-lo e chamá-lo ao trabalho, é necessário um acordo individual com a anuência deste empregado para eu aproveitar esse feriado religioso. Tudo bem, gente? Podemos passar aí. E aí aqui eu entro já na regra também trazida na MP 927 sobre banco de horas. Ok, gente? Então, eu posso, por um acordo individual ou quem já tem coletivo, mas o empregador pode, através de um acordo individual, estabelecer um banco de horas, tá? Isso vai ser utilizado muito, mais ou menos nessa regra também de dias paralisados, que o empregador, a empresa, teve que interromper suas atividades. Ele interrompeu suas atividades, estava pagando normalmente o salário daquele empregado, ele criou um banco de horas pagos de trabalho, só que efetivamente o trabalhador estava em casa em isolamento, não estava trabalhando. Então, eu posso formar esse banco de horas que é de 44 horas semanais ou deu 50 horas, não sei. Eu crio esse banco de horas através de um acordo individual com o empregado e utilizo ele para compensar esse prazo, ok? Mas qual que é o prazo que eu tenho para compensar esse banco de horas? A MP define que eu tenho até 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, vamos colocar assim, após o término da finalização da calamidade pública, para eu compensar este banco de horas que eu instituí por acordo individual ou coletivo, ok? E qual que é o limite? De que forma, além deste prazo de compensação que eu tenho, eu posso estender por, no máximo, 2 horas diárias, ok? Essa compensação diária, limitada, portanto, a 10 horas de trabalho do empregado por dia. Então, repetindo, a gente sabe que a jornada do empregado é de 8 horas, como regra geral. Então, para eu compensar todas essas horas, eu só posso utilizar de 2 horas diárias por dia, limitada, portanto, a uma jornada de 10 horas deste empregado. Então, essa é a regra do banco de horas. Pode ser através de um acordo individual ou coletivo. Individual é diretamente empregador e empregado, coletivo no sindicato, ok, gente? Porque a gente sabe que os bancos de horas que são feitos através de convenções ou acordos coletivos têm como regra geral um prazo de 180 dias, que são 6 meses. O que a MP está permitindo aqui é que nesse período, se eu instituir este acordo individual, um banco de horas, né, especial para esse momento de pandemia, o prazo que eu tenho para compensar é de 18 meses, limitado a essas 2 horas diárias por dia, quer dizer, um prazo muito extenso e, no máximo, para uma jornada de 10 horas. Ok, gente? Lembrando também que for só a compensação que já existe, eu posso fazer ela até independente de uma norma coletiva ou de um acordo individual. Podemos prosseguir aí? Vamos lá. Temos essa outra regra também, trazida na MP 927, que trata da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho.
O que quer dizer essa regra, gente? Que exigências são essas que foram flexibilizadas? Elas têm relação com os exames admissionais, periódicos e demissionais. Então, a regra que foi flexibilizada aqui é a dispensa dos exames admissionais, quando eu admito aquele empregado, e daqueles exames periódicos, que são anuais ou de 2 em 2 anos, por exemplo, ok? Então, eu suspendi essa exigência dos exames admissionais e periódicos, mas mantive aqui na regra da MP a obrigatoriedade dos exames demissionais. Portanto, se eu estou dispensando, demitindo o empregado, eu ainda tenho essa obrigatoriedade desse exame demissional apenas. A exceção à regra do exame demissional ocorrerá apenas no caso de que, se no período anterior à data da demissão, até 180 dias, tiver feito este empregado um exame periódico. Ok, gente? Então, estará dispensado do exame demissional o empregado que tiver feito nos 180 dias anteriores um exame periódico. E aí, neste caso, sim, estaria dispensado esse exame demissional, tá? Então, essa regra desse tipo de suspensão de exigência do exame admissional e periódico veio para facilitar esse período que a gente não pode ter circulação de pessoas, né? Imagina eu ir num prédio fazer um exame periódico admissional. A gente não quer circular, a gente quer manter esse isolamento. E a regra demissional é justamente a obrigação ainda, exceto se nos 180 dias anteriores eu já tiver feito um exame periódico. Se não, eu sou obrigada a fazer esse exame demissional também. Ok, gente? Seguindo aí, outra regra que a MP 927 trouxe foi o diferimento do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço. Aqui a gente tem uma regra para aliviar financeiramente o empregador nesse momento que ele tem um fluxo de caixa muito baixo, que ele não está vendendo, não está prestando serviço e assim por diante. Qual que é a regra do diferimento? Diferimento, gente, é prorrogação, ok, gente? Então, a norma que veio, a regra que veio da prorrogação para você recolher o fundo de garantia se refere às competências do recolhimento apenas dos meses de março, abril e maio, que vencem em abril, maio e junho. Portanto, a prorrogação de recolhimento somente do fundo de garantia que está vencendo agora em abril, maio e junho de 2020. Ok, gente? Eu, empregador, poderei pagar essas 3 parcelas do fundo de garantia em até 6 vezes, sem juros, sem correção, sem multa, a partir do mês de julho, sempre no 7º dia último, né, do mês de julho. Então, a partir do mês de julho, juntamente com a outra parcela, em 6 vezes, sem multa e sem juros. Ok, gente? Então, as competências vencidas em abril, maio e junho poderão ser pagas a partir do mês de julho, em até 6 vezes, sem juros e sem multa, juntamente com os vencimentos próprios desses meses, ok? Em 6 parcelas. Porém, gente, devo lembrar aqui que o empregador deve fazer essa declaração de opção até o dia 20 de junho no sistema, ok? Para que ele não pague, portanto, essas competências vencidas em abril, maio e junho, ele tem que fazer essa adesão, essa opção, até o dia 20 de junho nesse canal oficial, para que ele comece, portanto, a pagar a partir de julho o recolhimento do fundo de garantia. Perfeito, gente? Vamos lá. Essa regra, como a gente percebe, é para dar esse alívio financeiro para o empregador, né, que já tem que estar aí tão atribuído de um fluxo de caixa baixo, sem saber o que fazer. Então, para dar um respiro mesmo financeiro para o empregador. Eu queria citar aqui também esse último tópico da MP 927, que está riscado justamente porque essa regra do artigo 18 ela foi revogada. E, na minha opinião, foi corretamente revogada. O que dispunha o artigo 18 ali? Ao empregador suspender o contrato do empregado por até 4 meses, sem uma obrigação financeira do empregador nem do governo. Essa suspensão, sem recebimento de nenhum apoio ou suporte financeiro, ok? A única contraprestação do empregador seria fazer
um treinamento de qualificação virtual. Então, duas críticas aí, né, nesse artigo que foi corretamente revogado, na minha opinião. Primeiro, imagina você suspender o contrato de empregado e ele não receber nenhum auxílio do governo e nem o empregador estar obrigado a dar qualquer auxílio financeiro. Era facultativo pela regra, não obrigatório. Ok? Então, esse é um primeiro ponto que vai dificultar muito a manutenção. Quer dizer, eu mantenho o emprego, mas não mantenho a renda. É uma situação extremamente difícil para o empregado. A segunda dificuldade ocorre aqui com relação à qualificação, gente, porque a definição aqui da regra era de que essa qualificação fosse virtual. A gente tem muita live, muito estudo, muito vídeo, mas isso não quer dizer necessariamente que seja o tipo de qualificação que determina esses órgãos. Então, não teria nem como absorver, por meio de qualificação virtual, a esses empregados dentro dos segmentos que cada um tem. Então, houve também uma crítica muito forte a essa questão da qualificação, que não tinha nem como os empregadores, mesmo que eles pudessem suspender, prover esse tipo de qualificação virtual aos empregados, já que eles não poderiam se reunir, como a gente às vezes faz no SESC e tantos outros cursos que a gente tem de forma presencial. Ok, gente? Então, esse artigo 18 foi revogado da MP 927, na minha opinião, corretamente. E a suspensão veio depois. Ela veio na medida provisória 923, que é do dia 1º de abril de 2020, e aí ela vai falar realmente da suspensão temporária, mas com uma contraprestação financeira, que é esse benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que é pago pelo governo federal. E a gente vai começar agora, nesse momento, portanto, a tratar da MP 936. Como eu disse, assim como a MP 927, a MP 936 também, ela foi editada nesse momento de pandemia, de forma temporária, até o fim do decreto de calamidade pública, que para fins legais será até o dia 31 de dezembro desse ano. Muito bem. Então, a 936, ela veio de forma complementar, criar esse programa, que é um benefício emergencial, que é pago pelo governo, com regras, naqueles casos em que o empregador reduzir a jornada e o salário do empregado ou suspender temporariamente o contrato de trabalho. Essa MP trouxe regra para os dois casos, inclusive a forma de fazer esse pagamento pelo governo federal desse benefício emergencial, que é um auxílio financeiro para o empregado nos casos de redução e suspensão. Sabendo, portanto, que essa MP veio com esse objetivo de manter, ou seja, aquelas medidas 927 não foram tão suficientes. Eu tenho que dar mais mecanismos para o empregador, dentro de uma segurança jurídica, trabalhista, para que ele, observando as regras da MP, ele possa ou reduzir a jornada e, portanto, o salário do empregado, ou realmente suspender temporariamente o contrato de trabalho daquele empregado. Primeiro, quando a gente fala do benefício emergencial, ele não é o seguro-desemprego, tá, gente? Esse benefício emergencial, ele é calculado com base no seguro-desemprego, cujo valor é hoje de 1.813, é o valor máximo a receber quando você tem uma dispensa sem justa causa, seria esse valor de 1.813. Então, esse valor do benefício emergencial que é pago pelo governo, ele tem como base de cálculo esse valor de R$ 1.813 pagos pelo governo. Há uma forma de fazer esse cálculo, eu não vou entrar nessa minúcia aqui, contador sabe fazer isso melhor, tem vários exemplos, né, nesses sites especializados, que vão calcular o valor do benefício quando eu tenho uma redução da jornada, ou no caso da suspensão, que podem ser nos percentuais aqui definidos pela MP, e que eu vou falar agora para vocês. A gente tem aqui, primeira regra, da redução proporcional de jornada de trabalho e de salários. Muito bem. Então, se o empregador entender, nesse momento, está descapitalizado, sem caixa, e que ele deseja não dispensar o empregado, mas fazer uma redução da sua jornada e do seu salário, ele poderá ter essa opção. Ok, gente? E também optar por suspender o contrato de trabalho. E aqui eu quero lembrar, gente, que foi um objeto assim, de muita insegurança jurídica, porque houve uma ação direta
direta de inconstitucionalidade, a 6363, da Rede de Sustentabilidade, justamente questionando a validade constitucional da MP 936. E a de 6363, que foi amplamente noticiada aí pelos nossos canais, no dia 6 de abril, houve uma decisão em caráter liminar do ministro Lewandowski, que entendeu ali na ocasião que os acordos individuais, ok, deveriam também ser submetidos ao sindicato. Ok? O que é um acordo individual, gente? É aquele que é feito diretamente entre empregador e empregado, de acordo com as regras ali definidas, de acordo com as normas vigentes. O que essa decisão liminar fez é criar uma insegurança jurídica, passando novamente como se esse acordo individual fosse justamente o acordo coletivo, que é realmente feito, em muitos casos, com a anuência ali do sindicato, com essa negociação do sindicato. Então, isso gerou muita insegurança, fazendo muitos empregadores, então, recuarem, até por não localizar sindicatos ou não ter essa possibilidade de fazer qualquer tipo de negociação e gerando essa insegurança. Mas, no dia 17 de abril, o Pleno, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por 7-3 contra a decisão liminar do ministro Lewandowski, portanto, dando validade aos acordos individuais firmados entre empregador e empregados, sem a necessidade, portanto, da anuência de sindicatos. Então, os acordos individuais firmados nos termos da medida provisória 936 são válidos, desde que respeitadas aquelas regras. Os coletivos permanecem na competência dos sindicatos, mas os individuais, portanto, firmados no âmbito da MP, nas regras da MP 936, são plenamente válidos, tá, gente? Dito isso, eu vou falar aqui as regras da redução da suspensão, quando eu posso fazer acordo individual ou quando eu posso fazer acordos coletivos, ok? Tem essas duas regras na MP aí. Vamos lá. Quando eu falo da redução da jornada do trabalho e do salário, o que a MP traz como regra? Ela informa aqui como regra que eu posso reduzir o salário e, portanto, a jornada nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. Ok, gente? Então, são essas as regras aqui com relação à redução. Eu posso até estabelecer outros percentuais também distintos do que foram falados aqui, 25%, 50% ou 70%. Tá. Quando eu posso, por acordo individual, fazer a redução da jornada, do trabalho e do salário por acordo individual? Quando, nos casos em que a redução seja de 25%, posso fazer por acordo individual. Quando este empregado ganha até 3 salários mínimos, que é o valor de R$ 3.135, posso fazer acordo individual. Ou quando o empregado ganha o dobro do teto e tem custo superior, que o dobro do teto é R$ 12.202,10 e tenha custo superior, ok? Então, nesses 3 casos, eu posso firmar um acordo individual com o meu empregado, notificando no prazo de 48 horas de antecedência, informando: fulano, estou aqui propondo um acordo individual da redução da sua jornada em 25%, é uma possibilidade, ou porque você ganha até o teto de 3 salários mínimos, 3.135, vou reduzir, ou porque você tem custo superior e ganha o valor de um teto superior a R$ 12.202,10. Então, mediante acordo individual, nessas 3 hipóteses, eu posso fazer dessa forma, diretamente empregado e empregador. Ok, gente? Qual a regra de redução da jornada e do salário que eu não posso fazer individual e, obrigatoriamente, eu tenho que fazer por acordo ou convenção coletiva? Quando o percentual de redução do salário da jornada for de 50% ou 70%, ou qualquer outro percentual, 30%, 55%, até esse limite de 70%, ok, gente? Ou quando eu receber de salário entre 3 salários mínimos,
R$ 3.135 até R$ 12.202,10. Então, nessas três outras hipóteses, somente mediante acordo ou convenção coletiva. Vamos repetir, então, quando é somente por acordo ou convenção coletiva. Quando o percentual de redução do salário e da jornada for de 50% ou 70%, ou outro percentual, é obrigatório ter acordo ou convenção coletiva. Quando eu recebo entre 3 salários mínimos, R$ 3.135, até R$ 12.202,10. Nestes casos, a MP determina obrigatoriamente que eu faça um acordo ou convenção coletiva, que quer dizer que eu tenho que ter negociação com o sindicato para ter essa autorização, nestes casos. Ok, gente? Devo lembrar que, quando eu firmo o acordo individual com o meu empregado, está assinado, ciente de forma eletrônica, tudo certo. Eu tenho prazo de até 10 dias para acordo individual, comunicar o sindicato laboral. Estou simplesmente comunicando ao sindicato laboral que aquele acordo individual foi firmado. E também tenho prazo de 10 dias, a partir desse acordo individual, de comunicar ao Ministério da Economia, lá naquele aplicativo empregador web, falando, olha, eu tive uma redução de 25%, ou ele está em uma das outras duas hipóteses, fiz um acordo individual com esse empregado. Tenho que também comunicar lá no Ministério da Economia, empregador web lá no aplicativo. Ok, gente? Por que eu também tenho que comunicar ali o Ministério da Economia? Porque o Ministério da Economia, se eu estou tendo uma redução, ele não vai pagar aquele benefício emergencial? Muito bem. Então, ele tem que receber isso, porque da data do recebimento no sistema dele, ele tem prazo de até 30 dias para fazer esse pagamento proporcional desse benefício ao empregado, na conta que o empregado indicar e assim por diante. Tem o trâmite próprio ali no sistema. Ok, gente? Então, eu tenho que comunicar nos acordos individuais, tanto o sindicato laboral quanto o sistema do Ministério da Economia. É importante ressaltar também, gente, que para eu fazer a redução da jornada do salário, o prazo máximo para essa redução da jornada do salário, o prazo máximo permitido na MP é de 90 dias. Portanto, o prazo máximo para a redução da jornada e do salário só pode ser feito pelo período máximo de 90 dias. Ok? E aqui eu começo a falar agora da regra da suspensão do contrato de trabalho. Tá? A suspensão, por sua vez, o prazo máximo para eu suspender o contrato de trabalho do empregado é de 60 dias. Tá? Não posso fazer superior a este período. O que eu não posso fazer? 90 dias de redução da jornada de salário, mais 60 dias da suspensão. Não. Eu posso utilizar os dois mecanismos da MP, desde que esse prazo não ultrapasse 90 dias. Ok? Portanto, vamos dar um exemplo. Eu poderia suspender o contrato pelo prazo de 60 dias? Sim. E depois, no retorno deste empregado, reduzir o salário por mais 30 dias, totalizando 90 dias? Sim, é possível. Mas eu não posso ultrapassar 90 dias, seja utilizando a redução ou seja utilizando a suspensão, tá, gente? Então, vamos falar um pouquinho da suspensão temporária do contrato de trabalho, que, como eu disse, repito, o prazo máximo é de 60 dias. Quais são as regras para eu poder suspender o contrato de trabalho do empregado? Vamos lembrar que quando eu suspendo o contrato de trabalho do empregado, ele continua com aquele vínculo. O que ocorre é que eu não vou fazer o pagamento do salário dele, ok? Eu me desobrigo como empregador a pagar esse salário. É claro que eu posso pagar um auxílio financeiro para ele. Se eu definir a pagar, nos casos legais, ou simplesmente auxiliá-lo financeiramente, este valor pago a título de auxílio financeiro pelo empregador, ele não vai ser aplicado para fins de cálculo de INSS, FGTS e assim por diante. É um auxílio financeiro de caráter indenizatório e não salarial, ok? Se assim eu definir que vou fazer um pagamento de auxílio financeiro, ok, gente? Então, na suspensão temporária do contrato de trabalho,
também tenho algumas regras a observar. Eu posso suspender por acordo individual ou coletivo pelo período máximo de 60 dias. Posso utilizar 2 prazos de 30? Sim. Depende do que definir o empregador, que é mais interessante do ponto de vista financeiro, de fluxo do trabalho, de interrupção da sua atividade ou não. Ele vai ter que fazer essa definição. Então, em que casos eu posso suspender o contrato de trabalho por meio de acordo individual? É muito similar lá, gente, à redução. Eu posso suspender por 60 dias ou 2 períodos de 30 dias o contrato desse empregado quando? Tá? Ele receber até 3 salários mínimos, 3.135, ou ele receber o valor de 12 mil, superior a R$ 12.202,10 e tiver curso superior. Ok, gente? Então, nesses 2 casos, eu posso, mediante acordo individual, suspender o contrato de trabalho. Ou seja, no caso dele receber até 3 salários mínimos, R$ 3.135, ou quando ele receber o valor de R$ 12.202,10 e tiver curso superior. Nestes 2 casos, por meio de um acordo individual, eu posso fazer a suspensão do contrato de trabalho por até 2 meses desse empregado. Ok? Quais os casos? Qual é o caso que depende de acordo ou convenção coletiva, portanto, com o sindicato, para que eu possa suspender o contrato do empregado? Quando justamente ele receber entre 3 salários mínimos e aquele teto de 12.212. Então, nos casos em que o empregado recebe entre 3.135 e 12.202 reais e 10 centavos, obrigatoriamente tem que ser feita a suspensão do contrato de trabalho mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. Ok, gente? Qual que é a outra regra que a gente tem que observar aqui na suspensão e na redução? Os benefícios que já são fornecidos ao empregado não poderão ser cortados aí pelo empregador. Então, se eu já tenho um benefício ali, seja suspenso ou reduzido, tá, gente? Eu tenho um benefício que o empregador paga um plano de saúde, cesta básica, um seguro, etc. Esses benefícios não podem ser de forma alguma retirados. Está muito claro, a medida provisória fala que não pode haver, portanto, o corte de qualquer benefício nesse período de suspensão do contrato de trabalho, tá, gente? Tá, Sara. E eu tenho algum tipo de garantia de estabilidade quando eu estou reduzindo, neste período, o salário ou estou suspendendo o contrato daquele empregado? Sim. A medida provisória, ela criou ali que, do período que você definir para reduzir a jornada ou para suspender o contrato, este mesmo período, este mesmo prazo definido, seja de 60 ou de 90 dias, o empregado terá como direito na manutenção daquela jornada dele, ok, gente? Então, quando eu cesso aqui aquele acordo individual ou coletivo da redução ou da suspensão do contrato, pelo mesmo prazo, pelo mesmo período que eu suspendi ou reduzi, eu tenho o direito à manutenção ali do meu trabalho, do meu contrato. Ok, gente? Então, se eu, por 90 dias, fiz a redução através de um acordo individual ou coletivo da jornada, cessou aquele acordo individual ou coletivo, por mais 90 dias, eu terei direito na manutenção daquele emprego. Exceto se eu for mandar por justa causa, né? Se for dispensado por justa causa, claro. E a mesma regra para suspensão, gente. Se eu definir 60 dias de suspensão do meu contrato de trabalho, cessou aquela suspensão e eu estou retornando à atividade, eu tenho direito à manutenção do meu emprego por 60 dias, exceto se houver uma dispensa minha por uma questão de justa causa. Ok, gente? Tem uma outra regrinha para suspensão, que ela é aplicada para as empresas, tá? Quando o empregador ele suspender o contrato de trabalho e for uma empresa com faturamento abaixo de 4,8 milhões de reais, ok? Empresa com faturamento abaixo de 4,8 milhões de reais, o pagamento do benefício, né, emergencial será pago 100% pelo governo. Então, esse empregado vai receber do governo 100% desse auxílio que remonta a R$ 1.813.
quando a empresa suspender o contrato de trabalho e ela tiver um faturamento de superior a 4,8 milhões de reais, o governo pagará 70% do benefício sobre o valor de 1.813, mas 30% obrigatoriamente sobre o valor do salário. É obrigação da empresa pagar a título de auxílio financeiro para o empregado. Tá, gente? Então, as empresas que têm um faturamento superior a 4,8 milhões no calendário 2019, claro, ficam obrigadas a pagar um auxílio financeiro de 30% sobre o valor do salário do empregado. Ok, gente? Isso é a definição da regra da MP nos casos quando o empregador definir a suspensão temporária do trabalho, do contrato de trabalho, e ela tiver nesse regime de superior a 4,8 milhões, pagando 30% do salário a título de auxílio financeiro. Claro, gente, que além dessa regra que é obrigatória, o empregador sempre pode, se quiser, se entender, porque a gente sabe que esse cálculo matemático, muita perda financeira haverá ali para o empregado, ele pode, de alguma forma, pagar um outro tipo de auxílio financeiro que vai constar ali no acordo individual ou, de repente, no coletivo daquele empregado, definindo o que vai ser como auxílio. Lembrando que esse auxílio, não, por ser indenizatório, né, um auxílio indenizatório, ele não tem ali aquele cálculo para fins do fundo de garantia, do INSS, não compõe essa base de cálculo. Ok, gente? Deixa eu ver se eu esgotei esse assunto aqui. Benefícios deveriam ser mantidos. Muito bem. E agora, para finalizar, e eu falo aqui da medida provisória 944, que foi editada logo após a 936, ela do dia 3 de abril. Ela criou especialmente um programa emergencial financeiro para fazer frente aos empresários, às empresas, às sociedades, né, cooperativas, para que tenham um recurso financeiro específico, um financiamento para a folha de pagamento de salários do empregado. Ok, gente? Então, a gente tem outras MPs, como a 958, que são financiamentos, etc. Mas essa da MP 944, ela foi instituída somente no âmbito para dar uma linha de financiamento específica para pagamento de folha de salário de empregado, do trabalhador, ok? Existem, claro, regras nessa MP para que a empresa, né, o empresário, a sociedade empresária ou a cooperativa de crédito tenha acesso a essa linha de financiamento, cumpram para que ela possa ter acesso a essa linha aí. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Primeiro, ela é específica para empresários, sociedades e cooperativas, como eu disse, que tiverem uma receita bruta anual superior a 360 mil reais e até 10 milhões de reais. Ou seja, somente para esse segmento, empresas que têm uma renda, um faturamento, né, uma receita anual superior a 360 mil até 10 milhões, é que podem ter acesso a essa linha de crédito. Ok? Ela não se aplica, essa linha de financiamento não se aplica às sociedades de crédito. Okay? Essa linha só pode ser disponibilizada nos bancos, ou seja, as instituições financeiras que estejam aderindo à SMP. Tá? Aí, a empresa, o empregador, obrigatoriamente, ele tem que fazer o pagamento, processar a sua folha de pagamento por esse banco no qual ele está aderindo a esse financiamento. É obrigatório. Por quê? O que se quer aí, gente? Evitar fraude. Porque a MP, ela deixa bem claro que como esse financiamento da MP 9944 para esse tipo de sociedade empresária, ele é específico para a folha de pagamento, esse processamento da folha tem que ser feito nesse banco, nessa instituição onde ele fez e obteve esse financiamento aí. Ok, gente? Eu tenho que realmente para processar a folha ali nesses bancos que são participantes desse programa emergencial. E aí a empresa tem que, logicamente, ao solicitar esse financiamento, prestar as informações jurídicas, declarar que o financiamento é apenas recursos para pagar a folha, né, de salários dos empregados, e ele ainda tem que ter um outro compromisso aqui que dispõe a MP. Ele não pode demitir sem justa causa no período entre a data da contratação do financiamento
até 60 dias após o recebimento da última parcela do financiamento, tá, gente? Então, ele tem que dar as informações verídicas, ele tem que processar na agência bancária onde ele está solicitando o financiamento, somente para a folha de pagamento, que tem que ser processada nessa instituição financeira, e ele não pode demitir sem justa causa, no período de 60 dias, da data da contratação daquele financiamento até a data que ele recebe o último pagamento daquela parcela do banco, tá, gente? Então, são regras que têm que ser observadas para que a empresa vá até a instituição financeira buscar esse tipo de financiamento para a folha de pagamento de salário, tá? Porque ela complementa aquelas regras da 927, 936, que foram definidas pelo empregador na redução, na suspensão, para ter que pagar a dispensa, para pôr de férias, etc., para essa finalidade específica, tá, gente? Não pode ser utilizado ali para pagar maquinário, fatura de fornecedor, não pode ser, que aí você desvia. O mais interessante aqui, outra coisa, essa opção tem que ser feita até dia 30 de junho, né, tem que ser feito esse financiamento até o dia de 30 de junho nos bancos credenciados. As regras estabelecidas aqui são uma taxa de juros de 3,75% ao ano, ok? Prazo de carência de 6 meses para o início do pagamento e um pagamento em até 36 parcelas, ok, gente? Então, é um financiamento interessante, né? Você tem 3,75% de juros ao ano, prazo de carência de 6 meses para iniciar o pagamento, e aí também o prazo de até 36 meses para pagar. Então, seria algo bem interessante, mas desde que cumprida aquelas regras de processar a folha de pagamento específico para essa finalidade, não pode ver aquela dispensa sem justa causa naquele período de 60 dias, né? Da data da contratação até a data do recebimento da última parcela desse financiamento. Ok, gente? Então, esse conjunto de medidas aí, como a gente viu, a 927, a 936, a 944, vieram criar normas trabalhistas para facilitar as decisões do empregador nesse momento de pandemia, de uma forma mais flexibilizada do que a própria CLT tem, ou do que os sindicatos muitas vezes fazem, e também, financeiramente, na MP 944, abrir essa linha de financiamento aí, para que as empresas possam optar e ter esse fôlego financeiro para pagar essa folha de salário dentro das decisões que foram tomadas de acordo com a legislação trabalhista, tá, gente? Eu acho que é só. Estamos dentro do horário, né? 11 horas aqui. É o que eu tinha a compartilhar com todos vocês. A gente percebe que há decisões a serem tomadas, muitos já foram. A estatística que a gente recebe é que né, após a edição da medida provisória 936, é que 4,5 milhões de empregos já foram mantidos com a redução ou a suspensão dos contratos dessas empresas e não a dispensa. Mas a gente também tem dados não oficiais aí, que é feito por institutos, né, porque a gente não tem mais o CAGED, que, infelizmente, 1,5 milhão de empregados já foram dispensados desde o início dessas regras aí de isolamento social em razão da pandemia. Gente, é isso que eu tinha que dizer para vocês. A gente está meio sem tempo, né? Porque eu queria falar de outras coisas aqui, mas a gente está um pouco sem tempo, de repente a gente tem que deixar para uma próxima live aqui. Vamos ver se a Thais está me monitorando aqui. Thais está me monitorando aqui. Tem uma pergunta de Francisco aqui, perguntando: eu já dei as férias individuais, agora eu posso fazer a suspensão por mais 30 dias? Sim, pode fazer, dentro daquelas regras, né? Você usou o MP 927 para conceder férias individuais, ok, e agora você pode utilizar o MP 936, portanto, fazendo a suspensão por mais 30 dias. Se quiser mais 30 dias de suspensão, pode também, porque, como eu disse aqui, lembrando, o limite para suspensão é no máximo de 60 dias. Aqui Vinícius comenta: é importante o empregado recolher os impostos via carnê autônomo, né? Deve ser, uma vez que a empresa não recolherá automaticamente, sim.
Nos casos da suspensão do contrato de trabalho, gente, eu possuo vínculo, mas eu não recebo salário. Se eu não recebo salário, eu não vou ter recolhimento de fundo de garantia, desconto do INSS, né? E aí esse carnê que ele está se referindo ao INSS aqui, pode ser recolhido, sim, nesses 2 meses, que é o máximo pelo empregado. Assim, a minha sugestão, do ponto de vista prático, não sei se os contadores vão concordar comigo, é que não recolha, porque é tão complicado fazer esse momento de recolhimento por 2 meses, né, que a suspensão, o prazo máximo é 2 meses, que de repente é melhor não recolher e ficar sem computar esses 12 meses ali na questão da contagem do trabalho para fins previdenciários do INSS, ok, gente? Luciana pergunta aqui, como fica né? Não digo. Como ficam comunicados aos sindicatos depois da decisão do STF? Continua a obrigatoriedade de comunicar no prazo de 10 dias? Eu não lembro se eu falei isso. Sim, é obrigatório, tanto no acordo individual, quando firmado entre empregado e empregador, tanto no acordo coletivo, quando finalizado com o sindicato, sim, a obrigatoriedade de comunicar, no caso do individual, ao sindicato laboral, tá? Então, quando você faz o acordo individual, Luciana, que é empregado e empregador, eu tenho simplesmente que comunicar ao sindicato laboral. Ele não tem que decidir nada, ok? O acordo individual já foi firmado, eu tenho que simplesmente comunicar ao sindicato laboral. No coletivo, não. Como eu já fiz ele com o sindicato, eu vou comunicá-lo também, como no individual, ao empregador web, ao Ministério da Economia, porque o Ministério da Economia tem que receber esta informação para fins de até 30 dias após fazer o pagamento do benefício emergencial, ok? Eu acho que é isso. Parece que está digitando mais uma pergunta aqui. Vamos só aguardar um minutinho, por gentileza, pessoal, para que eu possa liberá-los também, que todos tenham seus compromissos, né? Para a gente possa ser pontuais. A Thay falou que é só isso, então eu vou encerrar. Não, mas ela pediu para esperar um pouquinho, porque dá delay. Nossa, sempre eficiente Thay, que me auxilia aqui nas questões tecnológicas. Eu costumo brincar que eu sou japonesa do Paraguai, porque eu não sou assim, uma pessoa muito próxima, aficionada com tecnologia, mas eu acho tão útil, acho que todo mundo, né, gente? Acho que no momento de pandemia, ele nos preserva para cumprir a nossa parte no isolamento social. Está vendo uma digitação, acredito que vem, talvez, uma pergunta aí. Eu queria falar do fato do príncipe, gente, do problema lá da Caixa Econômica, mas vocês podem me perguntar isso no privado, que algumas CDLs... Não, gente, aqui está falando que a gente pode, sim, encerrar, ok? Então, eu queria agradecer imensamente aos que estiveram comigo aqui nessa live, falando sobre as medidas provisórias 927, 936 e 944. Espero que tenha sido esclarecedor a todos vocês. Espero vocês na próxima. Podem sugerir aí assuntos. Não, parece que tem uma pergunta de uma pessoa aqui que está copiando e colando. Gente, aqui tem uma dúvida. Funcionário aposentado